Simpsons é aquele tipo de desenho que, se você mostrar os famosos personagens amarelos para sua avó, que não sabe nada de cultura pop e dessas coisas de desenho, ela vai reconhecê-los. Ela pode até não saber o nome dos personagens, mas conhece de vista. Os Simpsons não é o primeiro desenho que nos mostra uma família e seu cotidiano. Um exemplo de um antecessor é o Papai Sabe Nada, que foi lançado em 1972, produzido pela Hanna-Barbera. E conta essa história bem parecida assim com os Simpsons, de uma família e o seu cotidiano na época em que é retratado. Apesar de não ser o primeiro, como mostrado anteriormente, os Simpsons que popularizou esse estilo de desenho e ainda acrescentou seu humor ácido que a gente conhece e assiste. A série de TV foi criada por Matt Groening e começou sendo apenas uns curta-metragem de mais ou menos 3 minutos que passavam entre trocas de uma cena e outra da série The Tracy Ullman Show, que essa série foi de 1987 até mais ou menos ali o início dos anos 90. E inclusive desse seriado saiu a maioria dos dubladores que continuaram dando suas vozes para os personagens de Simpsons, como Dan Castellaneta, que dubla o Homer, e a Julie Kavner, que dubla a Marge. Mas foi em 1989 que finalmente os Simpsons ganharam um seriado solo. E a partir dali a história foi feita como a gente sabe. A série dos Estados Unidos com o maior número de episódios. Mas a pergunta que fica é a que preço? Primeiro é importante falar do auge da série, né? Que foi ali desde a sua primeira temporada até meados da 10ª, né? Porque a partir da 11ª e da 12ª foi ficando cada vez mais visível, né, a queda de qualidade. Mas por que era tão bom? Veja, coisas cotidianas de uma família eram basicamente a base dos episódios. E a comédia era simples, mano. Não precisava de exagero. Não precisava daquele bando de personagem imbecil agindo que nem idiota. Nada exagerado, entendeu? E a prova dessa simplicidade é o segundo episódio da primeira temporada, que a trama principal é o Bart tendo uma prova, que obviamente ele não sabe nada, e daí o Martin, que é o aluno inteligente ali da turma, termina a prova rápido e fica ali provocando o Bart. Aí o Bart pega a prova desse Martin e troca de nome. Então ele põe o nome dele na prova do Martin. E o que acaba acontecendo? Quando sai o resultado da prova, o Bart tirou uma nota foda, tirou uma nota máxima. E todo mundo pensa que ele é um gênio, entendeu? E ele acaba numa escola de crianças geniais, sendo que ele não é genial, ele basicamente burlou ali. Percebe como o episódio é simples? Não tem nada de exagero, sem exagerar em nada. E é algo que facilmente aconteceria em uma escola, né? No caso ali, a parte de um aluno colocar o nome na prova de outro. Uma coisa que eu também percebo é que nos primórdios, Simpsons tinha um roteiro. E dentro do roteiro do episódio, com o passar dele, apareciam as piadas. E hoje em dia parece que é um monte de piada forçada, solta, sem nexo nenhum. Dá pra entender o que eu tô falando? Um termo que eu descobri fazendo as pesquisas por esse vídeo foi a tal da flanderização. E o que é isso? Bom, basicamente é quando um personagem de uma obra acaba com o passar do tempo virando uma caricatura de si mesmo. Se você conhece o mínimo de Simpsons, já percebeu que esse nome, flanderização, vem do personagem Ned Flanders. E analisando, dá pra entender o porquê criaram esse termo. Dá pra entender perfeitamente. Porque é exatamente o que acontece com Flanders. No início da série, ele era o vizinho religioso, mas que tinha outras camadas, como amor pelos filhos dele. Ele tinha meio que uma rivalidade com Homer, que basicamente se perdeu completamente pela série. E hobbies, né? Hobbies normal como um ser humano em Springfield. Como, por exemplo, ele fazia muito churrasco nos episódios. E depois o maluco virou um religioso, fanático e bobão pra caralho. Pegou a visão do que é essa flanderização? Eles pegam um personagem ali, uma característica dele, e transformam ele só naquilo. E é exatamente o que acontece com o Flanders. E é claro, é óbvio que essa flanderização não para só nele, né? Todos os outros personagens viraram extremamente caricatos. O Homer virou somente o pai idiota ao extremo. A Lisa, a progressista da família. O Bart, o moleque bagunceiro. E a Marge, aquela mãe moralista. Uma outra coisa que sempre acontece em Simpsons é um famoso convidado, né? E eu acho, não tenho certeza, mas acho que começou no clássico episódio que tem um loucão lá que acha que é o Michael Jackson. Inclusive o próprio cantor dubla esse personagem. Mas faça esse exercício, assista esse episódio do Michael Jackson e compare com o péssimo em que a Lady Gaga aparece. E veja a diferença gritante de qualidade. Chega a doer, mano.
No do Michael Jackson, os roteiristas usam um cantor para melhorar o episódio. Já no da Gaga fica nítido que os caras já não sabem mais o que fazer e só convidaram a cantora para apelar. É sério, é uma merda, é um lixo. Pode assistir. E o ponto de tudo isso que eu falei é: será que valeu a pena estender tanto a série? É óbvio que fizeram isso por dinheiro, isso tá claro. Mas a queda brusca de qualidade chega a ser triste, mano. Simpsons é um desenho que eu tenho certeza que marcou muita gente. Pode até não ser seu favorito, mas você assistiu em algum momento e te marcou. E ver o que se tornou é deprimente demais. E esse, na minha opinião, é o destino de toda obra que não sabe a hora de parar. E pra mim, isso já tá acontecendo com Rick and Morty, por exemplo. Que hoje em dia, na temporada de 10 episódios, 8 são ruins e 2 são bons. E pra finalizar, eu vou falar o que eu faria com os Simpsons, pra pelo menos o final da série ser digno. Então vamos lá, eu estenderia até a temporada 40, que já tá perto mesmo, e faria essa temporada final ter 10 episódios, em vez de 23, 25, 22. Só 10, mas 10 bons de verdade, bem feito, contando a história cronológica dos Simpsons. Eu faria isso. Você que assiste a série sabe que tem vários episódios que tem meio que a cronologia deles, eles crescendo, e são legais pra caralho, né? E eu faria essa temporada só ser isso, só ser essa ordem cronológica aí. E o último episódio, obviamente, sendo uma despedida da série, né? Uma despedida triste pra realmente a gente ficar com o sentimento que a série foi muito foda. Apesar de hoje em dia, a maioria das temporadas são horrorosas. Na verdade, tem mais temporada ruim do que boa em Simpsons. E o resumo desse vídeo, pra finalizar, é: os Simpsons de hoje é uma paródia mal feita do auge dos Simpsons.